O sinal de Jonas. E eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 12, versículos 38 ao 41. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Se referindo a eles. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Amém. O que nós lemos? Que professores da religião, líderes religiosos, se aproximaram de Jesus e disseram a ele que queriam ver um milagre. Jesus percebeu um espírito errado naquelas pessoas. Eles não estavam querendo de fato ver um milagre. O que eles queriam era provar para todos que Jesus não era o líder que esperavam, que ele não era o Messias. E Jesus não fez milagre nenhum. Mas antes declarou como as pessoas dessa época são más, são malvadas, são ruins por dentro, como são incrédulas. E elas não têm nenhuma fidelidade a Deus. Elas não estão preocupadas em serem fiéis a Deus, elas estão preocupadas em manipular. Assim é a religião. A maioria dos líderes religiosos hoje em dia, lamento dizer isso publicamente, a única vontade deles é manipular pessoas. Eles conduzem essas pessoas a um grau de esperança tão falsa, que em um determinado momento elas não se suportam mais. Então elas tombam. Elas ficam tão duras de coração e passam a não crer mais nas coisas de Deus. E se afastam dos caminhos do nosso amado Senhor. Você entrou hoje aqui na esperança
de ver um milagre na sua vida. Mas o maior milagre que pode acontecer na sua vida e que pode gerar tantos outros, é uma transformação pessoal, promovida pelo Senhor no teu coração, no teu espírito. Se Deus puder viver em você e orientar você, você andará por caminhos elevados, pois Deus lhe dará pensamentos elevados. Pois Ele mesmo disse: os meus caminhos não são iguais aos seus caminhos, nem os meus pensamentos iguais aos seus. Os meus caminhos são mais altos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Isto é, eu enxergo, eu ando por onde vocês não são capazes de andar. Mas se vocês crerem em mim, serão capazes de andar em caminhos que eu os colocarei. Pois vocês vão pensar como eu penso. E a visão que vocês terão da vida será muito maior. Vocês estão preocupados em solucionar problemas. Mas eu estou preocupado que você enxergue toda a dimensão. Porque não adianta simplesmente solucionar problemas e você continuar despreparado para viver a vida. Você será como um caos, que chamará, que atrairá muitos outros caos. Assim é uma pessoa despreparada. Ela bate cabeça. Ela bate cabeça. Vive se machucando, machucando outras pessoas. Se amargura, se isola, passa a culpar todo mundo, menos ela. E de repente você se zanga. Quando Deus faz alguma coisa pelos outros, que não fez por você. Se nós imaginarmos a vida de Jonas, é a vida de uma pessoa amargurada, que fez a vontade de Deus sob um espírito de amargura. Mas na vida de Jonas, tudo começou com um grande milagre. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Então vem alguém dizendo: mas nenhum peixe engole o homem. Nós temos vários casos na história de baleias que engoliram homens, pescadores, e eles sobreviveram dentro do animal. Principalmente pescadores da Escócia, Grã-Bretanha, daquela região. Caçando baleias, alguns caíram no mar, porque o mar lá é muito revolto, e eles foram engolidos por animais enormes, e viveram dentro de seu ventre. Por outro lado, Deus é capaz de criar um animal, porque Ele é o Criador. Jonas pode ter chamado aquilo de baleia, e Deus nem deu nome. Foi um animal que surgiu para criar aquilo, a história. Mas Jonas conhecia a baleia. Então vamos acreditar que é baleia. Um grande peixe. Ele não queria ir para Nínive, porque Nínive era a capital de um império que se denominava inimigos ferrenhos do povo de Israel.
E Jonas não concordou com Deus. Quando Deus o chamou para fazer essa missão, para ir pregar em Nínive, ele tomou o primeiro navio no porto de Jope, que hoje está incrustado em Tel Aviv. Ele desceu uma pequena rua, ladeira, e foi até o porto, pegou um barquinho, foi até o navio que se dirigia à Espanha. E no meio do mar, Deus mandou uma tempestade. E os marinheiros descobriram que tinha algum problema lá. E Jonas declarou que ele era o problema. E os marinheiros então jogaram Jonas no mar. E no mar, Jonas diz, vou morrer afogado. E o peixe engoliu. 3 dias de escuridão. E de repente ele vê a luz do dia, quando o peixe o vomita, o regurgita na praia. Nem o peixe aguentou aquela azia. E ele então resolveu obedecer a Deus. Foi a Nínive, uma cidade, segundo a história, de 600 mil habitantes naquela época, com 120 mil crianças. Faziam bastante filho. Não tinha Masterchef. E eles aceitaram a palavra de Deus pregada por Jonas. Porque Deus disse, vá lá e pregue contra as maldades dessa população. Pregue contra as maldades. Isto é, pregue de uma maneira que eles se convertam a mim. Não vá lá prometer que eu vou dar para eles mundos e fundos. Não vai lá levando pensamentos positivos. Mas diga que eles estão errados. Que eles não estão andando como verdadeiros seres humanos. São como animais irracionais. São brutos, imorais. Malvados. Sem fé. Indolentes. Negligentes. Relapsos, apáticos, descrentes, incrédulos, que seguem religiões falsas, deuses falsos. E diga a eles que teremos que ter um acerto de contas. Se eles não se arrependerem, destruirei a cidade inteira. E Jonas foi lá e pregou. E a cidade se arrependeu. E durante 120 anos, aquele avivamento espiritual permaneceu sobre Nínive. De modo que os povos do Oriente, Iraque, Irã, não têm desculpas para não seguirem a Deus, porque os seus antepassados conheceram a graça de Deus. E se eles abandonaram Deus para seguir uma pessoa que prega violência, morte a inocentes, foi uma decisão pessoal de cada um. Mas que Deus passou naquelas terras, levando sua graça e poder. Ah, isso sim Ele fez. Deus passou pela sua alma e trouxe também graça, poder, misericórdia, amor, bondade. E você pode desistir de tudo isso, ou não aceitar tudo isso. A decisão fica sempre nas tuas mãos. Nos evangelhos de Jesus, existem 35 milagres que Ele fez, registrados. Mas nós sabemos pela declaração de João,
que ele fez muitos outros. Não sei se vocês querem ler. João capítulo 21, versículos 25, 30 e 31. Querem ler? É só um pouquinho para frente, não precisa lá em Gênesis não, viu? Quero ver quando vocês for abrir um texto que eu vou falar aí. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou no caminho da salvação. Primeiro versículo 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Você repara que no início, no Éden, o que fez Eva? Ela viu, ela teve vontade e tocou e acreditou em algo que não deveria acreditar. Geralmente as pessoas que falam de um falso evangelho dão a vocês coisas palpáveis. Tudo que eles prometem é coisas que você já está enxergando, já está segurando desesperadamente. Mas no fundo, não existe nada. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Porque nós não seguimos nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que não vemos. Isto é, nós vivemos pela fé. É impossível crer em Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Você que está aqui nunca conseguirá crer em Deus verdadeiramente se o Espírito Santo não o revelar à sua alma. No versículo 30, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro de João. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Qual é a razão do milagre? Não é para trazer você satisfação. Esse pessoal que promete milagre ao povo, o que ele diz? Se você receber o milagre de Deus, você é vencedor, mas para Deus você não é. Se você não entender a divindade de Cristo, você não recebeu nada. Deus pode dar chuva e sol para você todos os dias, mas se você não conseguir ver Deus nas obras da sua criação, você não está enxergando nada. Tudo não passa de um desfrute egoísta. Eu estou cansado e triste de ver essas pessoas fazendo campanhas e correntes, e comprando toalha, e comprando sabonete, e perfume, e talco, e sal, e óleo, porque eles querem resolver seus problemas. Mas Deus diz que essas pessoas são como pagãos, em Mateus capítulo 5 e 6, porque eles não conhecem o reino de Deus. Porque se conhecessem, buscariam o seu reino em primeiro lugar, e saberiam que Deus lhes daria tudo o que for necessário.
Todos os milagres que Jesus fez foi para convencer as pessoas de que Ele é o Messias e o Filho de Deus. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham o quê? Vida por meio dele. Se Deus um dia fizer um milagre na sua vida, que eu creio que fará, e não um, mas muitos milagres, porque Ele é Deus de milagres. O desejo dele não é que o seu negócio prospere. O desejo dele não é simplesmente que você ganhe mais dinheiro. O desejo dele é que você, através do que ele fez na sua vida ou faz, você tenha a vida de Deus por meio da sua fidelidade a Cristo. Que você não seja como a nossa geração, malvada, perversa e incrédula. Foi isso que Jesus ensinou. Qual foi o maior milagre de todos eles? A ressurreição de Jesus Cristo. Que ele destaca, que João destaca no nosso texto como o sinal de Jonas. Então, em vez de procurar por milagres, preocupe-se com uma vida de comunhão com Deus por meio de Cristo. É isto que o Espírito de Deus está pedindo de nós. Aqueles religiosos pediam um sinal, mas eles já tinham visto tantos sinais, e os seus olhos continuavam ainda cerrados, fechados, eles continuavam cegos. Para eles, todos os sinais que Jesus realizou não eram suficientes. Jesus curou enfermos, purificou leprosos, deu vista a cegos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, e isso tudo não era nada. Mesmo tendo conhecimento de todos eles, ainda não criam no Senhor. E pior, eles não tinham o desejo de crer. Muitos que andaram ao lado de Jesus não tinham o desejo de crer. Muitos que estão sentados nas igrejas não têm o desejo de crer e nem andar de acordo com a sua crença. A única coisa que eles fazem é provar Jesus. Tem gente que vem aqui e diz assim: bom, eu vim aqui, não recebi nada, então vou ver se eu provo lá na outra igreja. Como se Deus fosse diferente. Essa pessoa não quer aprender nada. Meu irmão, isso aqui não é um centro de macumba. Isso aqui não é um terreiro. Por isso eu chego a pensar que os maiores incrédulos são aqueles que estão dentro do ambiente da igreja. Por quê? Porque eles se cercam sempre de rituais, de normas religiosas. Para conseguir isso eu tenho que comprar aquilo. Para conseguir isso eu tenho que fazer 10 caminhadas. Para conseguir de Deus eu preciso orar 50 vezes naquele lugar. Para conseguir isso eu preciso ir lá no monte. Para conseguir isso, você não precisa de nada, você precisa ter fé. E saber se Deus quer realmente te dar o que você quer. Porque o próprio João declarou: se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos dará o que pedimos. Significa que se nós estamos orando e o que pedimos não é da vontade dEle, nada teremos. E continuaremos andando com Ele. Andar com Deus é uma questão de amor, de sacrifício. Hoje é ceia.
E o nosso Senhor, antes de morrer e ressuscitar, veja o que ele passou. Cusparadas, bofetadas, pontapés, chicotadas, carregando pelas ruas de Jerusalém um patíbulo, uma madeira tão pesada, sendo zombado, caçoado, esgotado. E ele não desistiu, por amor a todos nós. Engraçado, hoje se faz tanta propaganda de milagres, mas na época de Jesus, em várias ocasiões, Jesus disse assim, ó, não conte nada a ninguém do que eu fiz. Eu não vejo um pastor dizendo como ele disse. Mas o pastor diz, você recebeu alguma coisa? Vai, conta para todo mundo, fala que aqui está o poder. Aqui está o poder. O poder está em Deus. Jesus disse certa vez para os líderes religiosos em Mateus 22, 29. Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. O que está escrito aí? Se uma pessoa não conhece as Escrituras Sagradas, não se aplica a conhecer as Escrituras Sagradas, não vai entender o poder de Deus. E não entendendo o poder de Deus, vão errar. Alguns pastores dizem que esse poder é para libertar. Não, esse poder é para matar. Matar o quê? O nosso ego. O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Se você está distante da palavra santa de Deus, você nunca vai entender o quanto Deus quer crucificar o seu eu. O quanto você precisa morrer para ser realmente a pessoa que Deus espera que você seja. E quanto mais você se sacrifica a Deus, quanto mais você se nega, quanto mais você faz a vontade de Deus, a Bíblia diz que você será uma pessoa muito mais feliz. É o contrário do que o mundo diz. Se você se dedicar a Deus, você vai perder toda a satisfação da vida. Não, você vai perder a porcariada que ela quer empurrar para dentro de você, o lixo. O que Deus quer te dar são coisas puras, que te preparará para um casamento bom, para uma vida elevada. E se você prestar atenção no que ele diz, você não errará. Então Jesus não realizou nenhum milagre, porque ele não se submete a testes humanos. Ele não veio aqui para ser milagreiro, curandeiro, nem solucionador de problemas corriqueiros. Ai, estou com um problema, tenho que ir lá. Não precisa ir em lugar nenhum, basta você estar onde está. Deus, eu não estou entendendo essa situação que eu estou vivendo. Me ensina como agir dentro dela. Se o Senhor quer me curar, se o Senhor quer fazer um milagre, eu creio que o Senhor tem esse poder. Mas me ensina, Senhor, me dá capacidade para enxergar. Me dá capacidade para me submeter. Me dá a capacidade para entender, para andar nos teus caminhos, para viver diante do Senhor, como uma pessoa digna, que o Senhor escolheu, para estar na eternidade ao teu lado. Jesus tinha e tem a ciência de que o ser humano distorce completamente o caráter da sua missão. Deus não levantou a igreja para que, como muitos a definem, pronto-socorro. Igreja não é pronto-socorro, coisa nenhuma. Igreja é a família de Deus. A igreja é uma família composta por pessoas que Deus tirou, resgatou
do espírito do engano e do espírito do mundo. Restaurou da imoralidade. Tirou essas pessoas das feitiçarias, das mentiras, e colocou diante dos olhos dela o brilho da sua glória, da sua luz eterna. E essas pessoas se transformaram naquele instante que perceberam a presença de Deus. Eles não ficaram ali como uma coruja em cima de um morão, numa cerca. Eles se atiraram para os braços de Deus. No dia que eu me coloquei nos braços de Deus, eu comecei a sentir nojo da minha vida. Sentir nojo dos meus traumas, das minhas síndromes. Eu olhei para aquele remédio de tarja preta que eu tomava e disse: isso é uma grande mentira, eu não preciso disso. Eu sabia que não precisava. Não estou dizendo para você jogar fora o que o médico lhe prescreveu. Mas eu te garanto que se você continuar andando com o Senhor, você vai perceber que você é uma pessoa sã, sadia, perfeita. Que você equivocadamente está construindo pensamentos errados acerca de si mesmo. Construa sua vida sobre a rocha eterna, e você será como o monte de Sião, que não se abala, mas que é firme para sempre. Com toda certeza. Jesus não veio para satisfazer desejos pessoais de ninguém. Jesus veio para implantar o reino de Deus no coração das pessoas que crescem nele. Por isso, o reino de Deus traz transformações sérias na vida dos discípulos de Jesus. Primeiro, o reino de Deus cria o quê? Um compromisso com o céu na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Isso é santidade. Eu tenho pena daquelas pessoas que ficam nas montanhas: oh, eu quero ser santo porque eu oro. Você pode orar a vida inteira e não fazer nada pelo céu na terra. Você pode ler a Bíblia o tempo todo e não fazer nada pelo céu na terra. Pessoas que estão dentro do reino de Deus trazem o céu para a terra, como Jesus fez. Onde eles vão, eles levam os princípios da eternidade. E em segundo lugar, quando Jesus transforma um de seus discípulos, ele o conduz a um compromisso perseverante com a vontade de Deus. Jesus disse: feliz, abençoado é aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque o Pai o deixará satisfeito. As pessoas esperavam que Jesus fosse um Messias político e terreno. E começaram um dia folhas de palmeira sendo balançadas: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Pensavam que Jesus iria libertá-los do Império Romano. Mas o que Jesus veio fazer era libertar o homem, primeiro, de seu orgulho e seu egoísmo. Porque só entrará no reino dos céus quem for capaz de morrer para si mesmo. E isso não é uma coisa fácil. Você não consegue morrer para si mesmo. Eu não consigo morrer para mim mesmo. Só com a ajuda da graça de Deus. Lá na sua casa começa uma briga. Como é que você vai perdoar? Como é que você vai se calar? Você sempre vai tentar se defender. E a conversa vai atingindo níveis cada vez mais altos, cada vez mais profundos, de ira, de raiva. Os seus amigos te chamam para uma rodada e você vai.
E você diz, não, eu vou lá conversar, mas não vou participar. Mas de repente você começa a participar. Você percebe que é fraco. Os seus ex-amigos das drogas, eles aparecem diante de você e começam a dizer, você está perdendo. Então você diz, não, mas cai. Você percebe que não é tão forte quanto pensa. Perceba que você precisa da graça de Deus para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom filho. Você precisa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para superar as suas deficiências, dificuldades, limitações, fragilidades. E não é um milagre que você precisa de força, você precisa de orientação, de vida, de poder dentro de si. O primeiro reino, a primeira etapa do reino de Deus, não será aqui na terra, mas será no coração daqueles que o receberam. As pessoas que vivem sempre esperando um libertador, as pessoas que estão sempre atrás de uma tábua de salvação, as pessoas que correm só atrás de Deus para um grande milagre, um grande sinal, dizendo, se eu ouvir eu creio, se eu tocar eu creio, se eu receber eu creio, são pessoas com mentalidade de escravos. Eles não são livres. Porque a pessoa livre é capaz de andar sobre o mar, pedir a Deus, se o Senhor me ensina a andar, eu ando. E se eu afundar, Senhor, me socorre, Ele me socorre. Ele é capaz de andar por cima de serpentes e escorpiões, ainda que sinta dor, Ele anda. Pessoas que creem em Deus não temem a fornalha acesa 7 vezes mais que o normal, como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque sabem que podem entrar lá pela fé. E Deus sempre estará com eles. Então não serão 3, mas 4, a semelhança do Filho de Deus, é Jesus que estava lá. Daniel, vamos jogar você na cova dos leões, se você abrir de novo a janela e orar pelo seu povo em direção a Jerusalém. No outro dia ele estava com a janela aberta, nenhum poder político poderia barrar a sua crença. Deus havia pedido a ele para fazer aquilo. Ele não estava fazendo aquilo para provocar pessoas, mas ele estava fazendo aquilo por obediência. E os homens jogaram Daniel dentro da cova dos leões. Mas milagrosamente o Senhor Jesus apareceu no meio dele. E ficaram lá, ele, Jesus e os leões a noite inteira. Deus disse ao povo, vai guerrear. E no meio da batalha, o povo diz, mas já está escurecendo, Senhor, não vai dar. Ah é? Deus parou a rotação da terra. A ponto dos cientistas atuais terem descoberto, alguns anos atrás, que falta 1 dia e 1/4 de dia nos dias da terra. E que dias são esses? Que dia é esse? Foi o dia em que Deus parou a rotação da terra. A terra parou de rodar. E nenhum desastre aconteceu. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E quando Ele fala, suas obras criadas obedecem instintivamente. Deus diz às pessoas sedentas por sinais e milagres, por que vocês não buscam um novo nascimento? Por que vocês não estão querendo buscar uma mudança, uma transformação de vida?
Por que vocês não querem expressar uma fé legítima? Vocês querem sempre que eu os livre de enrascadas? E vocês não querem aprender a viver? É isso que Deus diz às pessoas. Em segundo lugar, creia que a ressurreição de Jesus o faz vencedor com Ele sobre todos os poderes que tentam dominar sua vida. Você não tem que ter medo. Quando você crê em Cristo e se entrega a Ele verdadeiramente, não uma religião. Eu sou da religião do meu avô, não posso negar, porque minha família vai me chatear. Quer que a sua família vá plantar batata. Se eles se jogam num poço, você se joga também. Jesus está falando com religiosos tradicionais, que não querem abandonar seus conceitos e preconceitos. E Jesus os chamou de pessoas más e sem fé, que não poderiam receber nada de Deus. A ressurreição de Jesus o faz vencedor, me faz vencedor sobre todos os poderes que tentam me dominar. Quais os obstáculos que Jesus enfrentou para ressuscitar? Uma pedra enorme, de 1,5 toneladas. Era o que pesava aquela pedra. E Deus então fez com que acontecesse um terremoto. Deus é o Criador, tudo obedece a Ele, menos o homem. Aquela pedra de 1,5 toneladas, ela tem que descer. E Deus fez com que ela subisse. Como é que o terremoto faz o negócio subir? Foi o poder dele. O túmulo foi aberto. Mas ali haviam soldados romanos. Eles viram aquilo. E existia na pedra um selo romano. Deus diz: nenhum selo político, governamental pode segurar meu filho. Nenhum governo nesta terra é maior do que eu. Quando Deus fez rodar aquela pedra, o selo caiu. Existia uma lei romana que quem alterasse ou violasse algum selo romano seria morto. Deus ri. Quem pode matar a mim? Quem pode matar Jesus? Eles pensam que mataram a Jesus, mas eu o ressuscitei. Porque a morte era o último obstáculo. E Jesus levantou-se e não existia morte nele, só vida. Eu não posso vê-lo, mas eu sei que ele está aqui. Porque ele é um ser espiritual agora. Na verdade, eu estou falando pelo poder dele. Eu não estou tentando apaziguar as forças contrárias que estão lutando dentro do seu coração, as suas dúvidas. Eu estou dizendo para você deixar essas coisas de lado e acreditar em Deus. Deus vai tratar com elas. À medida que você ouve, você vai aprender a lidar com elas. Eu tenho muitas dúvidas que eu vou perguntar para Ele lá na eternidade, se for o caso. Se Ele me der uma chance, eu vou levantar a mão. Na ressurreição, Jesus venceu 3 poderes fantásticos. O poder de um governo absoluto, o poder de Satanás e o poder da morte. Quando você ressuscita em Cristo, quando você se converte de fato, você percebe que você não está mais debaixo do poder de ninguém.
Se você é uma pessoa dependente emocional, se você tem medo deste ou daquele, então você não está liberto de nada. Por que você tem medo de perder a amizade com certas pessoas? Porque você é interesseiro. Vou dizer de novo, você não gostou? Vou melhorar. Por que você tem medo de perder a amizade com certas pessoas? Por que você fica em cima de certas pessoas? Porque você é interesseiro. Melhorou? Eu só estou pensando o que eu vou falar aqui. Não quero magoar vocês, mas quero falar a verdade. Se pessoas estão exercendo domínio sobre a sua vida, cuidado. Você não é capaz de fazer nada porque alguém está no seu rastro. Não estou falando de mulher e marido. Aí até existe um desconto. Se bem que quando você liga para a mulher, o telefone não toca, eles estão numa zona de sombra. E quando ela liga e você não toca, sabe lá que zona você está. Vocês entenderam mal. Geração má. A Marlene adora. Adora uma coisa errada. Então veja lá, brincadeira. A gente só brinca com quem a gente gosta. Poder de Satanás. Você não percebe, mas ele é um ser que anda ao seu derredor, tentando destruir sua vida. Não é os seus negócios, não são os seus negócios, é você. Se ele destrói você, ele deturpa todo um conjunto de coisas na sua vida. Se ele influenciar sua mente, ele estraga a sua família, ele estraga a sua conduta, e ele estragará a sua profissão. Os líderes religiosos citados por Jesus agiam pelos princípios de Satanás. E ele disse que eles eram como ladrões. E o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Por isso que Jesus ressuscitou, para que nós possamos ter poder sobre a morte. Repare como nós temos medo da morte. Se você enfrenta uma doença séria, você começa a dizer, ai, quando eu vou morrer? Meu Deus, não deixa, não quero morrer, não quero morrer. Você está numa pendura. Você está numa desgrameira, que nem fala na roça. Mas você quer viver. Você está devendo para Jesus Cristo, para o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, para primeiro-ministro não sei da onde. Mas você quer viver. E vai lutar para viver. Nós choramos a morte de uma criança, choramos a morte de um velhinho, porque a morte é estranha. Você não nasceu para morrer. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas a morte é muito mais do que morrer. A morte significa uma separação. A morte significa estar longe da vida. E quando Jesus ressuscitou, e ele agora é um espírito, é o Espírito de Deus, ele abre a oportunidade para todos aqueles que só têm uma religião formal e que estão longe de Deus a se aproximarem dele e experimentarem a sua comunhão. De modo que você recebe a vida. Em último lugar,
Isso não significa que acabou já. Eu judio de vocês, não é? Hã? Mas só vou ver vocês domingo que vem. Alguns na terça, no nosso Meditações sobre Apocalipse. O diabo vai vir lá também, viu? Lute contra o seu orgulho e egoísmo. Confie no caráter e nos planos de Deus. Seja obediente e faça a diferença neste mundo. Se uma igreja chama você apenas para receber milagres, ele não está educando você. Imagine que você só chame os seus filhos para dar a ele dinheiro. O que você está fazendo? Você nunca senta com seus filhos para ouvi-los? Você nunca está disposto a dar seus ouvidos aos seus filhos? A ensiná-los a temer e a respeitar a Deus? A serem pessoas dignas, a terem paciência? Será que você só ensina seus filhos a serem bons empreendedores? Você só pensa que eles poderão ser boas pessoas se vencerem financeiramente, economicamente na terra? Nunca se esqueçam do que Jesus disse, que o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma. Se você não crê na eternidade, é só isso que você vai ensinar. Mas se você crê na eternidade, você vai ensinar algo além disso. Se você recebe algum conselho de Deus, de empreendimento, então você vai dizer. Mas não seja ganancioso na vida de seu filho. Ensine-o a ser uma pessoa respeitada, a uma pessoa que vai fazer diferença com a sua fé. A palavra de Deus diz que os pais devem ensinar seus filhos. Mas o que nós temos assistido é outra coisa. Nós não vemos os pais sentando com os filhos e ensinando-os. Eles estão longe. Eles acham bonito seus filhos usarem uma roupa de marca. Até aí nada mais. Eles dizem, olha como você está linda hoje, vai abafar. E quando a moça ou o moço chega em casa e não abafou, bufou. Aí chega em casa com aquela cara de marreco. Ou de bode. Para baixo. Que foi, minha? Você não falou? A vida não é só isso. A beleza externa é bom, mas a beleza interna é prioridade. Você pode ter casado com uma mulher bonita como a minha. Só que ela vive me carcando. Mas ela é firme. Mas e daí? A beleza acaba. Eu também era bonitinho. Mas essa semana eu andei muito ruim. Inclusive hoje. Me dá muita canseira. Meu corpo formiga. Inclusive agora. Se não fosse o poder de Deus, eu não estaria aqui. Eu amo a igreja de Jesus. Eu amo meu Deus. E até o fim da minha vida, com a ajuda dele, cumprirei o meu chamado. Quando Jesus fala de Jonas, ele fez com que Jonas ficasse 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, de um peixe grande, como nós já vimos. Porque quando Deus resolve fazer algo, ninguém pode impedi-lo.
Há quem diga que Deus só faz quando você permite. Mentira. Deus disse: Jonas, você vai ver como você vai a Nínive. Eu poderia pegar o teu pescoço e torcer. Eu poderia pegá-lo pelas laterais do seu cabelo, porque tudo indica que Jonas era careca. E pegar assim, ó, pelas orelhas, assim, ai, colocar na praia. E vá para aquela direção, já. Mas Deus resolve mostrar a Jonas o seu poder. Como tudo o obedece. Toda a criação de Deus o obedece. Essas flores nasceram para a glória de Deus. Elas nasceram para mostrar a grandeza de um Deus. Elas são todas diferentes. Mesmo das mesmas espécies, são diferentes umas das outras. Essa ainda não abriu, mas ela vai abrir, vai ficar bonita. Porque Deus fez assim. Então aqui cai o pólen, e vem uma abelha, e o pólen está na minha mão. Se eu limpar o ouvido, vai nascer uma planta aqui. Faz 30 dias que eu não passo cotonete. Então veja só. Jonas era um homem que conhecia a Deus, mas ficou cheio de raiva, porque Deus resolveu salvar seus inimigos. Onde já se viu? Em vez de Deus se preocupar com a gente, manda que a gente se preocupe com o outro. Esse é o grande erro da igreja hoje. Deus reúne a igreja e diz: eu quero que vocês sejam uma bênção na terra. Abençoe as outras pessoas. E a igreja vive atrás de bênção, quando já é abençoada. E não desfruta da bênção de Deus. Deus está pedindo: faça a minha vontade. E vocês vão ver o que eu faço na sua vida, nas suas vidas. Mas nós não estamos mais acreditando nisso. Jonas conhecia a Deus, mas por questões de orgulho e egoísmo, ignorou o caráter dele. E nós fazemos o mesmo. Nós dizemos: eu creio em Deus, mas primeiro eu tenho que resolver minha vida na terra. E ignoramos o seu caráter. E para resolver os nossos problemas na terra, nos corrompemos. Eu quero terminar lendo Jonas, capítulo 4. Por causa disso, eu grifo: Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Imagine. Ele ficou com raiva e aborrecido do que Deus fez na vida do outro. Mas eu já vi irmãos assim também. Chegam para mim e falam assim: pastor, o que há? Pastor, o que há? Quase que eu tive uma cãibra agora aqui no pé. Mas, veja só. Por que Deus abençoou o Zé e não abençoou o Mané? Porque Deus não quis. Deus quis abençoar aquele lá, e você é tão abençoado por ser instrumento de Deus para abençoar a vida daquela pessoa. Calma, que chega a sua vez. Então, orou, aborrecido. Até aí tudo bem, você pode estar aborrecido, cheio de raiva, você vai orar, é o que ele fez, está certo, orou sim. Ó Senhor Deus, eu não disse, eu grifei isso aí, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? De modo que ele tinha a mensagem de Deus.
Ele sabia o que Deus ia fazer. Então, foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem o quê? Compaixão e misericórdia. Então nós servimos aqui Deus. Deus tem compaixão e misericórdia, tanto por você como por outras pessoas. Lá onde você trabalha, tem pessoas que Ele quer alcançar. E você não está tendo compaixão e misericórdia por eles. Porque você não está ouvindo Deus. Jonas ouviu. E Deus deu a ele o que ia fazer. E Jonas não queria ter compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso que Deus nós servimos? Ele tem paciência com a gente, mas uma hora acaba. E que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Deus não quer atrapalhar sua vida. Pelo contrário, Ele quer abençoar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Você imagina esse profeta chegando em Israel dizendo assim: irmão, você sabe de uma coisa? Eu fui lá pregar em Nínive, lá na terra dos nossos maiores inimigos, e Deus está agindo lá. A turma ia pegar ele de pau. Você tem certeza que foi Deus mesmo que mandou você ir para lá? Porque Deus, o nosso Deus, tem que matar os nossos inimigos. Outro dia mandaram no WhatsApp uma foto de uma pastora dizendo: traga aqui os seus processos. Todos eles, aquele que você não consegue ganhar, aquele que você sabe que vai perder, traga aqui que nós vamos orar, então Deus vai mudar. Deus é corrupto? Essa moça é uma doida. Ela precisa apanhar com um gato morto até o gato miar. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Deus, meu irmão, não age pelo que é certo e errado, pelos princípios humanos de certo e errado. Eu vejo pessoas que dizem: mas Deus mandou matar as pessoas naquelas guerras, isso não é correto. É lógico que para você não, mas para Ele é. Porque Deus age de acordo com o beneplácito. Olha que nome bonito, hein? Com os benefícios que a sua vontade traz a este mundo. Se Deus um dia quiser tirar um inimigo do seu caminho, Ele faz isso. E se Deus quiser que o seu inimigo fique o tempo todo no seu pé, perturbando, Ele faz isso. A vida inteira. Tem algumas mulheres que olharam para o marido aí. Deus não age pelo que é certo e errado. Para Ele não existe certo e errado. Para nós existe. Para Deus não. Jesus não disse: terei misericórdia de quem eu quiser, e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde nasce o sol, onde o sol nasce, e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele ainda esperava que Deus ia acabar com tudo. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. Gostou, Jonas? Ai, que bom. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. A planta obedeceu a Deus. Cresceu assim, ó.
Imagine. Se olha para aquele seu vasinho. Aí, bom. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta. E ela secou. Tudo na criação obedece ao Senhor. Por instinto. O bicho come a planta. A planta nasce. E Deus determina o seu desenvolvimento. Ela dá sombra, mas o bicho atacou a planta. Então, e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente. Olha o vento. Deus fez aparecer um vento muito quente, vindo do leste, um vento oriental. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava o quê? Sua cabeça, ou seja, sua careca. Então, olha só, quis morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Parece alguns cristãos que eu conheço. Oh, Senhor. Por que não me levas agora? Então ele quis morrer. Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu, é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse, essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, nem mesmo assim tem pena dela? Quem era Jonas para Nínive? Nada. Quem permitiu que aquela população crescesse? Foi Deus. O que Jonas fez por ela? Pregou amarguradamente e saiu de lá esperando que Deus matasse todo mundo. Até aqueles incrédulos obedeceram a Deus, menos o seu profeta. O sinal de Jonas, dado por Jesus, é muito maior do que Jonas. Ele mesmo disse, o que está aqui é maior do que Jonas, porque Jonas fez desobedientemente, e se não fosse um ato da misericórdia de Deus, nada aconteceria. Mas o que eu vou fazer é em obediência, é em amor. E se o que Jonas fez produziu um grande impacto, imagine o impacto que vai causar a minha ressurreição. Então, eu com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Nós celebramos a ressurreição de Jesus e morremos e vivemos para Ele, na expectativa de um dia Ele trazer a sua presença nas alturas e nos levar com Ele. O que a ressurreição de Cristo nos oferece neste mundo? Poder para vivermos uma nova vida. Poder para enfrentarmos as lutas. Sentido de vida com mais autoridade. Essa vida nova significa expressões, palavras novas. Antes você era boca de lixo, só falava palavrão o tempo todo. Agora você mede as suas palavras. A sua mente era cheia de pornografia e sujeira. Agora você purifica os seus pensamentos, porque você sabe que a qualquer instante Deus pode lhe dar uma direção. Como que você enfrenta as lutas? Antes você era inseguro, medroso, mas agora você as enfrenta por causa do poder de Cristo. E se não enfrenta, você vai buscar a presença de Deus. A sua vida agora tem um sentido muito maior, com autoridade, porque aquilo que você fala, você sabe que vai produzir algum efeito.
Suas palavras hoje têm muito valor. Não porque as palavras têm poder, mas porque os seus pensamentos é que são poderosos. Então as suas palavras têm poder. Se os seus pensamentos forem sujos, tudo que você disser é sujeira. Mas se os seus pensamentos forem pensamentos divinos, você trará vida onde estiver. Digo que Deus nos abençoe nesta noite, por termos estado aqui e por vocês terem tido tanta paciência comigo, e que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha